Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Paixanalyticon. Espero que estejam todos bem dentro do possível. O tema do vídeo de hoje é a função empática na análise e o sofrimento do analista. Vamos lá, né? Eu tenho me ocupado um tanto em dizer aqui no canal, nos vídeos, sobre o que nos torna analistas, o que nos permite ter um ferramental clínico de qualidade, da onde a gente tira a nossa energia, o nosso entusiasmo para atender nossos pacientes, né? O Lacan dizia que era uma aberração uma análise produzir um analista. Por que alguém escolheria ficar num lugar tão incômodo como esse, o do psicanalista? Ora bolas, né? Eu tenho desdobrado um tanto aqui a ideia de que o analista ele não precisa renunciar a si mesmo para ser analista e, portanto, não é doloroso ou necessariamente incômodo ele ser um psicanalista. Justamente no meu entender, o que faz um psicanalista é quando a gente faz alguma coisa com o nosso sofrimento. Nós desdobramos o nosso sofrimento em criação, em vitalidade, né? Em energia, em libido, né? Isso decorre aí dos processos emocionais, subjetivos que nós passamos ao longo das nossas vidas e também, obviamente, dentro dos nossos processos de análise pessoais, né? Então, o que a gente faz com a dor, né? A nossa resposta à nossa dor emocional é o que dá combustível para que nós sejamos analistas, ou seja, é a capacidade do que dessa dor se desdobra em sublimação, em criação e nos ampara no sentido de estar com o outro de uma maneira empática. Ou seja, a gente escutar e perceber a dor do outro baseado um tanto no que nós sofremos e fizemos com a nossa dor ao longo das nossas vidas. Eu sei que tem analistas que vão discordar disso, né? Não sei o quanto isso poderia caber dentro de uma perspectiva lacaniana, por exemplo, ou até freudiana. Mas, de qualquer forma, me parece que dentro da minha experiência isso é fundamental. Ou seja, a gente precisa ser meio sofredor para desenvolver um espectro sensível e poder estender essa mão humanista, essa mão humana às pessoas. Ah, Daniel, mas isso é imaginário, isso é uma intersubjetividade de eu para eu, Lacan desconstruiu isso e tal. Bom, é aí que tá, pessoal. Aí que entra um campo polêmico, né? Que na psicanálise nada escapa às polêmicas, às divergências, né? Sim, vocês podem optar por uma descrença de que a intersubjetividade não existe, de que a empatia é um fenômeno imaginário de eu para eu, e que nesse sentido tudo que seria da ordem empática seria descartado na análise, porque a análise buscaria uma dissolução da identidade, né? E o advento, né, vamos dizer assim, daquele sujeito do desejo, né, inconsciente, responsável. Tudo isso é muito forte, é muito bonito de dizer, mas o fato é que na prática nós precisamos ter algum nível mesmo de identificação com o outro para que nós possamos ter a sensibilidade e o carinho necessário para desenvolver uma parceria analítica, uma relação terapêutica, como eu tenho dito nos últimos vídeos. Então, se o analista ele é indiferente ao que acontece com os seus pacientes, ele ocupa um mero lugar lógico, né, de alguém que vai apontar inconsistências e coisas desse tipo, ele vai produzir uma análise desértica e desumana. Vai relegar o sujeito ao seu vazio, à sua solidão, ao seu abandono, né? Então eu tenho pensado mais isso ultimamente, de que o analista e o analisando formam uma dupla analítica, uma dupla terapêutica, que tem seus altos e baixos, tem seus meandros transferenciais, tem aspectos contratransferenciais envolvidos, contratransferência no sentido amplo, não só daqueles preconceitos, né, do analista, que não são bons, claro, mas também a contratransferência no sentido vivo, daquilo que propicia como campo sensível o estabelecimento de uma relação terapêutica, né?
Então, existem esses dois vieses, né? E dentro disso a gente tem meandros. Uma psicanálise cética em relação à intersubjetividade, cética em relação à empatia, que vai, digamos assim, procurar sempre esvaziar imaginários, né? E tem uma psicanálise mais humorística, criativa, artística, que pode usar o imaginário também como um registro aliado à verdade, né? Então eu tenho focado cada vez mais na função terapêutica e humanista do psicanalista, do quanto ele precisa ter vivido suficientemente suas dores, ter desdobrado elas em outras coisas para que ele tenha lugar de fala, ele tenha lugar de presença pulsional. Alguém que não viveu, alguém que não sentiu, que não sofreu, não vai poder ajudar o outro. Como de alguma maneira todo mundo sofre, então fiquem tranquilos em relação a isso, que todos vocês podem ter potencial de serem psicanalistas se vocês ainda não são, né? Enfim, tem pessoas de gamas variadas aí que estão assistindo aos vídeos, né? Eu tô com vários tipos de interlocutores aqui, né? Mas é isso aí, pessoal. Então, fica a dica, né? Vocês podem usar o que vocês sentem, aquilo que vocês viveram, como uma espécie de saber ferramental na análise, que é diferente de vocês ficarem à torto e à direito contando passagens da vida de vocês ou se emocionando o tempo todo com situações que estão acontecendo com os pacientes, tá? Não é nesse sentido assim de uma espécie de casal, né? Ou de dupla, vamos dizer assim, de amigos de boteco em que algo se perde, que os limites e os contornos se perdem. Não, o analista ele tem a sua função, justamente que é a de usar algo da sua dor que ele conseguiu superar e desdobrar nele mesmo, para que o paciente consiga, no processo de análise e fora desse processo, resgatar ou vir construir relações passionais mais vívidas com ele mesmo e com os outros. Então, não há como a gente tentar ficar num casulo indiferente e distante. Por isso que ser psicanalista pode ser gostoso, pode ser divertido, pode ser relacional e pode ser humano. Não é uma experiência dolorosa necessariamente. Tá bom, pessoal? Fica a dica hoje. Isso é o que eu queria trazer para vocês. Um grande abraço.